Então, gente, a segunda aula do módulo 1, Cruzadas, eu queria comentar um pouco, algumas ideias sobre esse fenômeno típico da Idade Média e que depois não vai mais se repetir, que é o movimento cruzadístico, né? Num vídeo curto de menos de 10 minutos, fica difícil adentrar ou pormenorizar o fenômeno cruzadas. Mas podíamos colocar algumas ideias. Primeiro, a peregrinação armada, né, em direção à Terra Santa, aos locais que presenciaram a vida e a morte de Jesus Cristo, como está narrado nos Evangelhos, não é privilégio do século XI, né, da chamada Idade Média Central, né? Os historiadores hoje medievais falam que a Idade Média Central ela pega entre os séculos XI e século XIII. Na verdade, a peregrinação para a Terra Santa ela é anterior a isso. Sempre houve, principalmente os períodos de tranquilidade do Império Romano. Costuma-se citar muito o exemplo de Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, né? Então ela empreendeu uma viagem para a Terra Santa e lá no Monte do Calvário ela pediu um sinal, um milagre, para que conseguisse identificar a verdadeira cruz em que Cristo foi crucificado. E de acordo com uma tradição, né, remonta ao século IV, localizaram as traves, né, da cruz, a cruz verdadeira. Então, já desde essa época, desde o século IV, havia esse hábito dos cristãos peregrinarem a Jerusalém. Isso vai se manter em maior ou menor grau ao longo de séculos, ao longo da Alta Idade Média. Só que, por volta do século XI, os Fatimidas e depois os turcos seljúcidas, eles proíbem a peregrinação aos lugares santos do cristianismo. E isso vai provocar uma certa indignação, principalmente dos papas, né, do período. Em particular, destaco aqui Urbano II, né, o papa que conclama a peregrinação armada a Jerusalém durante o concílio de Clermont, na França, no ano de 1095. Muito bem. O que acontece, gente? Então, primeira coisa, a cruzada não é um negócio que surgiu no século XI. Ele é anterior. Agora, o próprio nome cruzada, ele é um anacronismo. O que a gente chama de anacronismo em história? Quando a gente passa a mentalidade de um lugar, de uma instituição, para um outro período, né? Então isso é um anacronismo. Então, por exemplo, falar de cruzada na época das cruzadas é anacronismo. Por quê? Porque naquela época não se chamava cruzada, né? Outra característica interessante, a questão da cavalaria, né? As cruzadas, costuma-se dizer que só a primeira foi bem sucedida. A campanha que durou de 1095, da conclamação do Papa Urbano II em Clermont, na França, até o ano de 1099, da tomada da cidade de Jerusalém pelos cristãos, né? Então, o que acontece, gente? Precisa entender um pouco, além do ideal de cruzada, o que é a cavalaria, né? O ideal de cavalaria, ele permeia toda a Idade Média, mas vai ganhar a sua roupagem definitiva com São Bernardo de Claraval, ordem cisterciense. Muito bom. São Bernardo, ele cria então toda uma regra em que o cavaleiro ideal, ele é ao mesmo tempo um bom cristão e um guerreiro experiente, né? Ou seja, ele tem uma experiência no manejo das armas, né? E que armas eram essas? A espada, a lança, a maçã, o machado e assim por diante. Então a Idade Média, ela cria essas duas ideias, instituições, vamos dizer, que vão se cruzar e vão se unir no empreendimento que hoje se chama, anacronicamente, de cruzada, né?
a peregrinação à Terra Santa e a figura do cavaleiro, né? E, em particular, a figura do monge guerreiro, algo que está completamente fora da mentalidade moderna, não é mesmo? Muito bem. Para entender o fenômeno cruzadas, também é preciso entender bem a mentalidade religiosa do homem medieval. A fé do homem medieval ela é muito vibrante, muito simples. Então, o que acontece? Por volta de 1009, quando os fatimidas tomam a cidade de Jerusalém, falam, está proibida a peregrinação dos cristãos para a Terra Santa. Isso cria um furor, uma revolta entre os cristãos. E aí pensa-se assim, olha, se a gente não vai poder peregrinar por bem, vai por mal, vai na base da porrada, né? Por mais estranho que pareça isso hoje, naquela época era algo considerado normal, né? Ao todo, na história, nós tivemos 8 cruzadas. A mais bem sucedida foi a primeira, que eu já citei. As outras 7, elas sofreram com uma série de problemas. Falta de entendimento dos líderes políticos, das cruzadas, né? Em especial destaco a terceira, que foi chamada Cruzada dos Reis, né? Que uniu Frederico Barba-Roxa, Ricardo Coração de Leão e Felipe Augusto da França. Curiosamente, os 3 viviam brigando, né? Muito cristianíssimo, né? Esses reis, né? Muito bem. E as 2 últimas, né? Organizadas por São Luís IX, né? O rei da França, também mal sucedidas, sendo que na última, São Luís IX, ele morre doente no Egito, né? Muito bem. Agora, qual o legado que poderíamos deixar das cruzadas, né? Nós podíamos dizer que no imaginário cristão, católico em particular, lutar por um ideal, né, dentro da sua religião. Isso sim é uma coisa muito importante. Uma coisa que hoje no nosso mundo modernizado, tecnicizado, está perdido, né? Quer dizer, você se entregar, você se sacrificar pela sua religião. Talvez esse seja o grande meta, né, que as cruzadas deixaram e ainda não serve de inspiração. Um segundo ponto, querendo ou não, as cruzadas permitiram que retomasse o intercâmbio cultural e de ideias entre o Oriente e o Ocidente, né? Principalmente porque a maioria das viagens dos cruzados eram feitas por via marítima. E isso permitiu com que muitas rotas comerciais fossem reutilizadas ou criadas, né? E para entender um pouquinho o ideal do cavaleiro da Idade Média, teriam muitos livros, né? Um que eu já citei aqui em outros vídeos, outras aulas, até em algumas aulas que eu coloco os slides, né? Quem me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, sabe? É o livro da Regine Pernod, O Mito da Idade Média. Esse é um bom livro. Um outro livro muito bom também da mesma autora, Regine Pernod, é As Mulheres nas Cruzadas, tá? Da editora Papiros, infelizmente esgotado, né? E tem um outro, gente, é de um autor quase da época, também um cavaleiro, vou mostrar aqui. É o do Raimundo Lúlio, O Livro da Ordem de Cavalaria. Tá? Esse livro é muito interessante. O Lúlio ele escreveu em fim do século XIII, já no momento de refluxo das cruzadas. Mas nesse livro, o Lúlio ele descreve para nós a Ordem de Cavalaria e lança o seu grande projeto, que era uma meta, infelizmente não foi realizada, que era de unificar as ordens religiosas de cavalaria, né? Então o Lúlio ele acalentou esse projeto de unificar as ordens de cavalaria, formar um grande exército de cavaleiros cristãos, monges, e libertar o Santo Sepulcro, a sepultura onde Jesus esteve enterrado por 3 dias, né?